Eu tive 3 dias para criar essa marca. É claro, né? Esse não é um dos melhores cenários. Designer não faz pastel, até porque o negócio ele precisa ser planejado, precisa ter estratégia de marca, precisa olhar a longo prazo. Só que às vezes a gente não está no melhor cenário do mundo, né? A gente precisa aceitar alguns desafios, como foi esse. Então eu vou te mostrar como é que eu construí essa marca em 3 dias, como que foi a minha linha criativa, qual foi o conceito e o que fez o cliente aprovar de primeira. Então vamos lá. Aqui a gente sempre começa pelo briefing, né? Mas antes eu vou contextualizar. Esse é um cliente de longa data, já é um parceiro assim, antigo mesmo. É um cliente que desde quando ele abriu a primeira empresa eu ajudei a construir a marca dele. Desde quando ele mudou de segmento eu ajudei também a fazer essa reformulação. E nesse momento ele pediu ajuda nesse desafio, né? Ele tinha que participar nessa semana de um evento presencial onde ele ia ter essa oportunidade de network e ele precisava estar com a marca reformulada, renovada. E aí eu já estava na semana retrasada, quando foi quando ele falou comigo, eu já estava em viagem em outra cidade. Aí eu falei, cara, vamos aceitar o desafio, né? Como bom designer, né? Quando o Pix cai na conta, a gente aceita, né? Vamos aceitar o desafio. Então, eu mandei o briefing para ele, ele respondeu o briefing. Na semana que eu cheguei, que foi na semana passada, a partir de quinta, sexta-feira, que eu comecei a projetar a identidade visual. E assim, aqui toda a resposta do briefing é a resposta que vem dele mesmo, do coração dele. O que eu gosto de fazer quando eu pego projetos de identidade, de marca, é fazer uma imersão, né, em uma call mesmo, porque eu faço as perguntas já direcionando a melhor resposta que o cliente vai me dar. Então eu já filtro a resposta corretamente. Nesse caso, eu não tive essa oportunidade por falta de tempo. Então eu fui meio que ajudando o cliente depois na construção de marca com o que eu já conhecia dele. Então, esse fato de ter uma experiência com o cliente antes já me ajudou a construir essa marca. E geralmente para identidade visual eu gosto de ter um prazo confortável, né? A partir de um mês. Em alguns projetos eu faço identidade mais estratégia de marca, que é mais de 2 meses, ou identidade visual, estratégia e o nome da marca, posicionamento, então é mais de 3 meses. Nesse caso só tive 3 dias, então eu tive que adiantar algumas etapas, né? Fazer uma coisa mais prática até para poder entregar no prazo. Então vamos lá. Fiz algumas perguntas aqui referente à empresa, né? Para entender, para contextualizar o negócio. Fiz a pergunta sobre qual que é o principal objetivo, o que torna a empresa dele diferente das outras, entender um pouco o público, né? Aqui, só contextualizando também, ele tem duas linhas. A empresa dele é um audiovisual, só que ele tem a linha de A, que é marketing, que é a produção de conteúdo, roteirização, e a linha B, que é captação de eventos. Então, ele estava com a ideia de criar duas marcas distintas para trabalhar essas duas linhas. Só que analisando, fazendo análise fria junto com ele nesse curto prazo, falei, cara, não faz sentido fazer duas marcas, sendo que a sua entrega, a única coisa que ela vai mudar é que uma tem estratégia de conteúdo e a outra não tem. Porque tanto na estratégia de conteúdo, que é o marketing, ele vai lá e faz a captação, quanto em eventos ele vai lá e faz a captação. A diferença é que no eventos, geralmente ele só faz a direção desse story maker, né? E aqui na parte de marketing, ele faz tanto a direção, mas antes ele faz a linha editorial, né? Estratégia de conteúdo. Então tudo isso está acoplado numa marca só. Beleza. Depois nós vemos quais eram os tipos de serviços ali, qual que era o problema que ele resolvia do cliente. Então, várias outras coisas aqui eu peguei um pouco de como que eram os valores, né, as emoções que a marca queria transmitir, sobre o nome a gente também passou por uma etapa de nome da marca, tudo esses 3 dias. Então, eu peguei várias referências dele aqui. Beleza. Briefing estudado, analisei quais eram os pontos fortes, quais eram os pontos que precisavam melhorar na marca, quais eram os pontos que precisavam ter atenção. Eu precisava, depois disso, analisar qual que vai ser o conceito visual. Já que o nome da marca é Fusion, o que significa Fusion? Então vamos lá, primeira coisa é pesquisar, né? Fazer algumas pesquisas. Então no Google, como eu já sabia que o Fusion já era um termo em inglês, e assim, quem é designer já vai saber que fio é preencher, preenchimento, então eu já conhecia esse termo, né? E o zone, que deve vir de zona, dentro do contexto da marca, eu já estava martelando na minha cabeça coisas que fazem sentido até para a questão de marketing, né? Porque o designer, ele não vai fazer somente o visual, mas ele vai pensar num conceito emocional. Então, quando eu penso em fill zone, né, que é preencher uma zona, preencher uma área, dado que ele trabalha com posicionamento, eu penso, poxa, ele quer preencher um território, preencher uma região, né, ocupar um espaço. Então, dentro do posicionamento, dentro do contexto da marca. Então, a gente já vai colocando ideias em como a gente quer expressar a marca, visualmente e verbalmente também. Beleza, depois de entender um pouco do significado do nome, o que a gente pode expressar dentro da universo verbal e visual da marca, eu fui olhar o mood board, né? A gente fez um mood board com as referências, né? O quadro temático que ele passou, algumas referências de cores, como que as marcas, o detalhe das marcas que ele gosta, que ele admira. Então, a gente vê que é um toque mais minimalista, mais tech também, mais um pouco quadrado. E aí, algumas camisas que ele já estava pensando em camiseta também para fazer esse evento de network, né? Beleza. Aqui também a tipografia. Aí eu comecei a criar, né? Primeira coisa aqui, né?
a parte do nome, né? O nome que vai ser a parte escrita do logotipo. Vou pegar aqui. Então eu comecei a criar algumas coisas nesse sentido. Queria fazer no estilo caixa alta, para ficar uma coisa bem alinhada. E aqui eu fui reduzindo o i para ele ficar tamanho menor, para ele ficar tudo numa caixa, uma coisa que eu gosto de fazer. Então se a gente pegar aqui, ó, eu gosto de ter isso daqui, ó, ter essa caixa delimitada para fazer uma coisa única, o mesmo único tamanho. E aí eu fui desenhando, fui pegando algumas tipografias prontas e fui rabiscando também com outras, fui entrando em alguns caminhos, fui validando com ele também, tudo que eu já estava entrando assim, cara, tô com dúvida, será que ele aprova, será que não aprova? Eu já mandava no WhatsApp para ele responder, porque como a gente tinha pouco tempo, eu não tinha como esperar uma reunião de alinhamento para ver se estou no caminho certo. Então eu já mandava para ele, tá legal? Então eu já fui alinhando com ele nessa parte. Depois disso, entrei nesse caminho aqui que eu gostei desse desenho, dessa forma, dessa fonte, e aí eu pensei, cara, eu vou ajustar ela para ela ficar no formato que eu gosto, né? Então, descemos aqui para baixo. Eu estava com uma ideia de usar esse O do Zone para fazer esse símbolo aqui mais conceitual, né? Então, como o Fill Zone é preencher uma área, preencher um território, já pensei assim, eu vou fazer um O, como se fosse um quadrado, um território, uma área, e o Zone, o Fill, né, que seria a parte do risco, né? Depois eu vim para essa ideia aqui de fazer o Zone também uma área aberta, fui mandando para ele, ele falou, cara, não tá legal, não gostei. E aqui é importante para o designer, porque às vezes você tem um conceito ou uma ideia que é até legal, só que falta trabalhar melhor, entendeu? Então, a forma que, do jeito que tá aqui, tá cruzão, eu mandei para ele, ele não curtiu. Só que talvez se eu tivesse mais tempo para elaborar outras aplicações com essa mesma ideia, talvez eu tivesse comprado ele tivesse comprado a ideia. Mas como eu estava com pouco tempo e essa ideia aqui eu não estava batendo, falei, cara, em vez de eu desperdiçar energia com essa mesma ideia, eu vou buscar outra ideia que possa ser mais simples de ser aplicada, entendeu? Mais simples de ser executado. Então, eu vim aqui para essa parte. Eu juntei a tipografia que já estava antes, eu fiz o ajuste para ter essa fonte no mesmo tamanho, então você vê que o tamanho é maiúsculo e minúsculo, tudo na mesma proporção, e o O eu dei uma diferenciada, né? Eu trouxe esse O um pouco mais redondinho, até para ele sair desse contexto quadrado, blocado. Então, aqui até de forma metalinguagem, né? O quadrado ele está aqui, o quadrado ele está aqui, e o O ele vem se destacando, né? O O está se destacando aqui, sendo o único círculo dentro desse quadrado. Então, é o primeiro ponto, né? Aí eu mandei para ele a ideia, ele curtiu. Então, aqui na parte escrita do nome, já está aprovado. Segunda parte era o do símbolo, né? Então, voltando aqui, vamos lá para o símbolo. No símbolo, nós tínhamos essas ideias aqui. Então, a ideia de uma marcação, né? Marca num território, que é essa bandeirinha. A ideia da bandeirinha formando um F dentro do O também. A ideia do F formando a bandeirinha. Do quadrado, não tinha abandonado a ideia ainda do quadrado. Aí eu fui pensando, cara, não tá legal. Se ele não curtiu aqueles outros tipografias, ele não vai curtir esse desenho. Então, eu já fui pensando assim, cara, vamos voltar para o conceito, porque quando a gente tenta executar alguma coisa sem uma direção criativa, a gente começa a tentar e não sabe para onde está indo. Então eu voltei lá para o conceito, vamos aqui, voltei para o conceito e pensei, cara, fio, eu sei que fio é preencher, e zone é área, preencher uma área. O que preenche uma área também? E depois eu fui analisando, o que mais ele fala aqui dentro do briefing, né? Então, percepção, cadê? Aqui. Ele falou essa palavra percepção. Eu falei, cara, percepção tem futuro. Aí sabe o que eu comecei a pesquisar? Pesquisei assim, o que gera percepção? O que gera, o que faz as pessoas enxergarem? E que gera, sabe? Você enxerga com os olhos e aí passa para dentro do cérebro e você tem a percepção do que você está vendo. Essa é uma das coisas. Só que eu achei muito complexo para dentro do projeto. Aí eu pensei em outra coisa. O que faz a gente enxergar? De fato, o que faz a gente chegar é a luz, porque através da luz, através dessa reflexão óptica, então a luz ela sai do ponto A, ela vai para o ponto B, que é o objeto que você está vendo, e aí esse ponto B ele reflete e você enxerga ele. Quer uma prova disso? Apaga a luz do seu quarto ou da sua sala. Se você estiver no total escuro, você não enxerga nada. Agora, se você liga a luz, você começa a enxergar e a perceber as coisas. Então aqui eu achei interessante. Poxa, a luz é legal para a gente trabalhar. Então, voltando aqui para o conceito, voltamos aqui. Então, luz, que significaria o fio, né? O preencher com a luz. O área, que vem da zona, né? A área, a zona, a região, né? O local. O F, que é importante ter também, o F, que é o fill zone. E também nós temos aqui o diretor de direção. Por quê? Eu até tinha conversado com ele. Dentro dos projetos, das marcas que ele criou, a maioria das marcas que ele fez, ela tinha essa essência criativa do diretor. De trabalhar na captação, de direcionar as cenas, de direcionar, sabe? Então, nesse sentido de que ele é um diretor direcionando a pessoa para ter um posicionamento que destaca ela no mercado, então eu trouxe isso, né? O diretor que traz a luz para preencher uma área, uma região.
e o F das iniciais, né? Então, aqui eu cheguei nesse resultado, né? Essa parte já estava até rabiscando aqui. Eu fiz um quadrado, eu coloquei essa... Você vê que está até aqui ainda o rabisco. Eu coloquei 3 pontos aqui, né? Até pegando os 3 pontos de luz, né? Ponto A de luz é quando é a origem. O ponto B é quando bate no, no objeto. E o ponto C é quando reflete de volta para você e você enxerga o que está vendo. Então, coloquei 3 pontos de luz aqui e dentro de um quadrado. Beleza. Depois disso, já fui fazendo o grid, né? Então, já fui esquematizando, já delimitando algumas áreas que ficariam legais para executar melhor. Coloquei ali algumas partes também um pouco mais arredondadas, porque aqui, ó, você vê que a tipografia, ela já é muito áspera, questão de ser muito quadradona. Então, o O, ele ameniza isso, sendo um pouco mais redondo, né? Então, você tem uma questão de comunicação híbrida, né? Não é totalmente quadrado, mas é um pouquinho ali arredondado para ter essa suavidade, né? Não ser uma coisa muito áspera. E o símbolo eu queria que também não fosse áspero, que fosse uma coisa um pouquinho mais leve, então eu dei essa leve arredondada aqui nas bordas. E aqui eu também já tinha validado com ele a parte das cores, né? Da tipografia, porque a partir do momento que eu já estava criando o símbolo e o conceito, eu já estava validando outras coisas com ele para ganhar tempo, né? Então aqui eu já tinha colocado para ele que a tipografia seria essa, né? Ele curtiu bastante. Depois da tipografia nós avaliamos também as cores. Então a cor principal que ele já tinha apresentado para ele era o verde-limão. Só que eu adicionei outras cores para ter um complemento a mais na marca, né? Depois eu já mostrei para ele como que ficaria a parte da assinatura. Então ele já tinha visto como que ia ficar o símbolo mais o logo e aqui a parte da assinatura completa, né? Então a forma vertical, forma horizontal e também só o nome, só o símbolo. E depois até um exemplo de como já se comportaria, né? Imagina um post, imagina algum conteúdo criativo da marca, já teria nesse formato daqui, né? Depois eu comecei a criar esses materiais, esse daqui não estava na parte que ele validou, então eu fui criando a partir disso, né? Então, beleza, ele já criou, ele já validou para mim as cores, validou a tipografia, a escrita, a fonte do logo, ele validou o símbolo também, que é o conceito também por trás, então eu vou começar a criar a partir disso, né? E aí eu comecei a criar um degradê que também imita um pouquinho, né? Se a gente pegar aqui, ó, ele imita um pouquinho essa subida que tem que é a luz, ela parece até um cone, né? O cone. Eu trouxe aqui também um formato para background da marca dele, um formato áudio só com o contorno, né? Traçado. Aqui já como ele precisava do cartão de visita, já deixei o cartão de visita pronto também, né? E eu pensei assim, beleza, vamos fazer um cartão de visita diferente também, para não fazer igual? Então, em vez da gente fazer aquele cartão de visita tradicional que é deitado, né, que é na horizontal, a gente fez na cartão de visita na vertical, que é em pé. Até porque, como o trabalho dele remete muito a digital, posicionamento digital, nada mais justo que a gente pegar um layout vertical, que é o próprio Instagram, aqui dentro do layout, né? Então, nós temos aqui esse posicionamento, tá? E aí eu comecei a colocar também as tags, né? Então a gente definiu depois as tags que ficaria posicionamento audiovisual. Como eu falei, né? Não precisa criar duas marcas para você abraçar o marketing e a captação. Você pode criar uma marca só que com uma tag direcionada. Então ele faz posicionamento e audiovisual. Algumas vezes você vai ter o audiovisual com posicionamento, mas algumas vezes você vai ter somente o audiovisual sem o posicionamento. Vai depender do contexto, do projeto, da entrega. E aí nós temos também aqui a parte de contato, nome, beleza. Temos aqui, fechou. E aí comecei as aplicações também. Você vê que como a gente tinha pouco tempo, eu nem organizei essa apresentação como uma apresentação final, né? Questão de colocar os capítulos, né? Conceito, identidade, cores. Eu já fui direto ao ponto. Como ele é designer, ele já entenderia o caminho daqui, entenderia a apresentação. E essa apresentação eu não tive tempo também de fazer uma call com ele. Eu mandei o PDF no WhatsApp e ele aprovou de primeira. Então, aqui foi mesmo de saber montar essa linha de o que foi construído, né, que é importante, o caminho que a gente tomou do moodboard, o conceito, a parte do grid, né, o título, né, os textos, as cores, as aplicações. Então, ele vai pegando aos poucos, e isso é legal, né? Você deixa as aplicações para o final, porque ele já está treinado. Ele já sabe como que a marca ela se comporta. Então, a ilustração ela vai ser um bônus, né? Os mockups vai ser um cara, de fato, esse é um plus mesmo do negócio que ele tinha elaborado aqui para mim. Então foi esse ponto, né? Então no momento que ele for criar um bom aplicativo para a marca dele, já tem pronto aqui. No momento que ele for fazer algum envelope, já está pronto, né? As camisetas, né? Camiseta frente e verso. Aqui eu fiz até 2 modelos, que os cartões de visita. E aqui no finalzinho até um token, né, para a marca. Então isso aqui ele pode até mandar fazer depois de vidro, sei lá o que. Mas é isso, pessoal. Eu fiz esse projeto em 3 dias e dentro desses 3 dias foram 2 dias quase ali só pensando, né? É claro que eu ia pensando e ia rascunhando, mas
2 dias ali pensando e um dia executando. Tanto que eu fiz essa apresentação ontem de tarde, ele aprovou e ontem à noite eu já mandei os materiais para ele. Então, se eu pegar aqui, mandei para ele, foi toda a nossa linha de conversa. Cadê o momento que... Aqui, aprovadíssimo. Mandei para ele às 17h16. 20 minutos depois o cara já tinha mandado aprovado. Então, para vocês verem o poder que foi, né? Todo esse alinhamento em 3 dias que a gente fez ali, passo a passo, o cliente também ele se sente parte do processo criativo. Mas no final, se o trabalho é de qualidade, se foi bem executado, se faz sentido com a ideia, com os conceitos, com o nome, o cara não vai ter o que argumentar, né? Aprovadíssimo. E aqui só para vocês verem, né, toda essa linha de conversa, fui mandando para ele os textos que era para aprovação, ele foi mandando outras referências aqui, fui mandando as cores e pedindo para ele fazer seleção de quais cores ele gosta mais. E aí foi feito dessa forma, né? Forma casualzona mesmo. 3 dias, não recomendo para ninguém. Mas se o cara for te pagar um Pix à vista, querendo um trabalho, um projeto para 3 dias, e você tá com tempo para 3 dias, vai lá, irmão. Se você tá disposto, faz. Mas tem que saber como fazer, entendeu? Tem que ter uma estrutura de pensamento que vai te ajudar a fazer essa entrega em 3 dias e não vai te burlar.